Novo recorde histórico. KC-390 e A-29 Super Tucano ajudam o Brasil a alcançar 9,53 bilhões em exportações de produtos e serviços de defesa. O Ministério da Defesa informou nesta sexta-feira, 1º de janeiro, 1/11 de 2024, que o setor de defesa do país alcançou um novo recorde de autorização de exportação de produtos e serviços. Em 2024 já foi alcançada a marca de 9,53 bilhões, o melhor índice nos últimos 11 anos. Atualmente, a indústria de defesa nacional comercializa para cerca de 100 países itens como armamentos leves, munições, armamentos não letais, serviços de engenharia e produtos de defesa. Mas as cerejas do bolo, com 40% de participação nas vendas, são as aeronaves de asa fixa e rotativa. O próprio Ministério da Defesa já declarou que o KC-390 e o A-29 Super Tucano são os preferidos do mercado internacional. Até agosto, as aeronaves já correspondiam por mais de 2,86 bilhões do montante total e tinham como principal importador os Estados Unidos, Dinamarca, Hungria e Portugal. A evolução no índice deve-se a fatores como a busca crescente de novas oportunidades comerciais, o potencial competitivo, a capilaridade da base industrial de defesa do Brasil, que representa 3,58% do produto interno bruto e gera 2,9 milhões de empregos diretos e indiretos do país, afirmou o Ministério em comunicado à imprensa. Heraldo Luiz Rodrigues, secretário de Produtos de Defesa, ressalta que o resultado é fruto de um trabalho constante que vem sendo realizado pelo Ministério da Defesa há muito tempo. Buscamos facilitar junto às empresas a produção e a exportação, enfim, oferecemos as condições necessárias para que as empresas possam efetivamente vender um produto produzido com segurança do país e transportá-lo até o seu destino final com toda a garantia envolvida nesse processo. A BID tem 252 empresas cadastradas. O portfólio brasileiro é composto por cerca de 1.700 produtos, como aeronaves, embarcações, soluções cibernéticas para proteção de dados, radares, sistemas de seguro, de comunicação e armamentos, entre outros itens de alta tecnologia. O Brasil registra recorde histórico no pré-sal em setembro, com 3,6 milhões de barris diários, mas a produção total de petróleo caiu em comparação a 2023, entendendo o contexto e os desafios. Apesar de alcançar recordes no pré-sal, a produção do petróleo do Brasil apresenta uma queda em setembro de 2024 em comparação ao mesmo mês de 2023. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Combustíveis, a ANP, informou que no mês passado o país produziu 3,470 milhões de barris por dia, que representa um aumento de 3,9% em relação a agosto deste ano, mas uma redução de 5,5% em relação a setembro do ano passado. Esse recuo anual ocorreu principalmente devido ao declínio nas áreas de exploração fora do pré-sal, onde se observou um desempenho acentuadamente inferior. Esse cenário ressalta a importância do pré-sal, que continua sendo uma área estratégica para o aumento da produção nacional, mesmo em meio à crise em outros campos. O pré-sal brasileiro continua como um dos principais motores do crescimento da produção de petróleo e gás. Em setembro, a produção nessa camada chegou a 3,681 milhões de barris de óleo equivalente por dia, um aumento de 6,3% em relação a agosto e de 2,4% em comparação a setembro de 2023. Esses números refletem um total de 2,864 milhões de barris diários de petróleo e 129,90 milhões de metros cúbicos de gás por dia, reforçando o pré-sal como uma área promissora e em expansão. A Agência Nacional de Petróleo destacou também que o pré-sal foi responsável por 81,2% da produção nacional em setembro, marcando o maior percentual já registrado. Esse resultado se deve em parte aos novos projetos liderados pela Petrobras, que ao longo dos últimos anos tem intensificado suas operações na região, investindo em novas plataformas de tecnologia avançada para maximizar a extração. Esse recorde reflete o esforço contínuo para expandir a capacidade produtiva do país, especialmente em áreas estratégicas. Com a introdução de novas unidades operacionais, a Petrobras busca aumentar a eficiência e atender a crescente demanda internacional por petróleo e gás. Tensão na fronteira. Exército brasileiro quebra silêncio sobre ameaças de Nicolás Maduro e responde a provocações de guerra após veto ao BRICS. Nos últimos dias, a relação entre Brasil e Venezuela atingiu um dos momentos mais críticos dos últimos anos. O presidente venezuelano Nicolás Maduro intensificou a retórica agressiva contra o Brasil, o que tem levado ao aumento das tensões na fronteira entre os dois países. Em uma série de declarações e ações, Maduro demonstrou a insatisfação com o veto do Brasil à entrada da Venezuela no bloco econômico BRICS, o que qualificou como uma ação hostil e injustificada.
Em resposta, o Exército Brasileiro, juntamente com o Ministério da Defesa, emitiu uma nota oficial afirmando o compromisso com a defesa da soberania nacional e classificando as declarações de Maduro como retóricas agressivas, mas sem evidência de intenções militares concretas. Segundo o comunicado, apesar da escalada verbal, não há indício de que a Venezuela esteja planejando ações militares contra o território brasileiro neste momento. A crise ganhou uma nova dimensão após a publicação da Polícia Nacional Bolivariana, fiel ao governo de Maduro, que divulgou uma imagem com referência à bandeira brasileira e uma mensagem indireta. Quem se mete com a Venezuela se dá mal. Embora a postagem não tenha mencionado diretamente o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, a sombra de uma figura na imagem trouxe semelhança com o líder brasileiro, sendo interpretado como uma provocação direta. Além do veto ao BRICS, o governo brasileiro tem mantido a oposição cautelosa e diplomática em relação à Venezuela. A decisão de excluir o país vizinho do grupo foi justificada pelo Estado das eleições e pela falta de transparência no sistema político venezuelano, considerados incompatíveis com os princípios democráticos do bloco. Essa postura do Brasil foi vista como uma humilhação pelo governo venezuelano, que esperava o apoio econômico e político do grupo BRICS. O ministro da Defesa, José Múcio, reforçou em coletivo de empresas que o Brasil seguirá uma política de segurança preventiva na fronteira, sublinhando a capacidade das Forças Armadas em proteger o território nacional. Segundo ele, as Forças Armadas estão prontas para reagir em defesa da soberania nacional caso alguma ameaça concreta se materialize, buscando garantir a paz e a estabilidade na região norte do país. No estado de Roraima, que faz fronteira direto com a Venezuela, o aumento das tensões na fronteira também reflete a sobrecarga do sistema prisional devido ao fluxo migratório de imigrantes venezuelanos. O governador Antônio Denário pediu ao governo federal a construção de um presídio federal para abrigar detentos estrangeiros, medida que considera essencial para aliviar as instalações estaduais que estão superlotadas. Além da construção do presídio, Denário propôs uma revisão da lei de imigração com critérios mais rígidos para quem entra no Brasil sem documentação com antecedentes criminais. Atualmente, o fluxo migratório da Venezuela já ultrapassa 1,2 milhão de pessoas, pressionando o sistema de segurança e assistência social em Roraima e outros estados próximos da fronteira. Diante desse cenário, o governo brasileiro estudou uma proposta de emenda constitucional para transformar o Sistema Único de Segurança Pública em uma medida constitucional, permitindo a atuação federal direta nos estados afetados por crises migratórias. A PEC prevê o reforço da atuação da Polícia Rodoviária Federal nas áreas de fronteira e a criação do Sistema Unificado de Segurança para monitoramento e controle mais efetivo. Enquanto isso, o governo brasileiro adota uma postura diplomática para evitar uma escalada para um confronto direto com a Venezuela. Em audiência recente, o assessor especial da presidente para assuntos internacionais, César Amorim, questionou a transparência do sistema eleitoral venezuelano, que foi recebido como um comentário intervencionista por Caracas, elevando ainda mais a atenção. Analistas sugerem que o Brasil poderia buscar uma intervenção multilateral por meio de organizações internacionais, como a ONU, a Organização dos Estados Americanos, para tentar conter a crise. A participação de organismos internacionais poderia auxiliar na organização do fluxo migratório na busca por soluções diplomáticas que evitem uma escalada para um conflito militar, preservando a estabilidade na fronteira e mantendo a neutralidade brasileira no cenário internacional. China estaria construindo misterioso navio semelhante a porta-aviões, escreve mídia. A China parece ter estado construindo um novo e incomum navio que se assemelha a um porta-aviões, deixando especialistas intrigados com uma embarcação potencialmente de nova classe que poderia aumentar ainda mais o poder naval da frota de Pequim em rápida expansão. Imagens de satélite da empresa privada americana Planet Labs mostraram uma embarcação com um grande topo plano aberto em construção pela Guangzhou Shipyard International, na ilha de Longshu, na província de Guangdong. Este potencial novo porta-aviões tem uma forma e tamanho um pouco incomuns, muito menor do que os anteriores porta-aviões da China, disse Thomas
Shugart, ex-comandante de submarinos da Marinha dos Estados Unidos, atualmente pesquisador do Centro para uma Nova Segurança Americana. Atualização, aqui está uma imagem posterior de outubro que mostra o convés de voo sendo pintado de cinza. Além disso, o possível USV também parece ser pintado de cinza com potencialmente seu próprio convés de helicóptero menor pintado de uma cor cinza mais escura semelhante. Entretanto, a embarcação ainda menor do que os navios de assalto anfíbio Type 075 usados pela Marinha Chinesa, sugerindo que Pequim pode estar construindo o primeiro porta-aviões aparentemente civil do mundo como um navio de pesquisa oceanográfico de algum tipo. Acrescentou Shugart, a existência do novo navio foi oficialmente relatada pelo The War Zone. Pelo que pode ser visto nas imagens satélites, o novo navio de convés grande tem cerca de 200 metros de comprimento e 40 metros de largura. A embarcação parece ter uma ilha principal maior do lado direito, no centro do convés, bem como uma menor mais para a proa. No geral, o tamanho do navio e o que pode ser visto de sua configuração condizem, em traços gerais, com muitos porta-aviões leves e navios de assalto anfíbio de convés grande existentes, como classe Hyuga do Japão e o Type 075 da China. Com mais de 20 bases e 25 mil soldados, a ocupação dos Estados Unidos da Coreia do Sul acumula escândalos. Quantas tropas os Estados Unidos têm na Coreia do Sul? Pergunta. Onde estão? Pergunta. O que fazem lá? Pergunta. Quais políticos americanos pediram a retirada delas e por quê? Pergunta. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão aprofundando esforços de planejamento nuclear estratégico e aumentando a implantação regular de ativos estratégicos dos Estados Unidos na Península Coreana, anunciou o chefe do Departamento de Defesa Leon Austin em um coletivo de imprensa com seu colega sul-coreano em Washington esta semana. O Pentágono começou a transformar a Coreia do Sul em sua própria base militar regional a partir de 1945, com tropas de aproximadamente 25,4 mil soldados, constituindo a terceira maior implantação permanente dos Estados Unidos no exterior após o Japão e a Alemanha. Somente o exército dos Estados Unidos ocupa mais de 20 bases e quase 140 postos de comando ao longo do corredor Kaesong-Munsan. Isso inclui Camp Hayes, a maior base americana no exterior, localizada a cerca de 65 km ao sul de Seul. A Marinha dos Estados Unidos opera base nas estratégicas cidades costeiras coreanas de Busan, Sinai e Pyongyang, sendo a base de Busan capaz de atender até 30 embarcações simultaneamente, incluindo super porta-aviões da classe Nimitz e submarinos nucleares. As implantações navais dos Estados Unidos na região têm sido uma fonte constante de preocupação para a Coreia do Norte, que frequentemente realiza grandes exercícios de artilharia e testa mísseis, enquanto os navios de guerra americanos estão presentes para avisar o Pentágono que Pyongyang está em alerta. A Força Aérea dos Estados Unidos realiza suas missões predominantemente a partir das bases aéreas de Osan e Kusan, no sudoeste da Coreia do Sul. Durante a Guerra da Coreia de 1950 a 1953, a aviação americana bombardeou a Coreia até a Idade da Pedra, lançando mais explosivos sobre o país do que em todo o Teatro do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. 635 mil toneladas contra 500 mil toneladas, respectivamente. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos operam sua própria base, Camp Mujuk, no sudoeste, mas também têm acesso a bases usadas pelo Exército. O Pentágono requer um comando separado para essas tarefas, conhecido como Forças dos Estados Unidos na Coreia, com sede no Camp Hayes e comandado pelo general de Exército Paul Lacamara. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos implantaram até 950 ogivas nucleares na Coreia do Sul, poder de fogo suficiente para obliterar a capital e causar estragos na vizinha União Soviética e na China. A antiga União Soviética e a China colocaram armas nucleares na Península Coreana durante a Guerra Fria. A presença dos Estados Unidos na Coreia também teve suas consequências, com soldados americanos implicados em crimes que vão de prostituição a tráfico humano a estupro, abuso de menores e delitos relacionados a drogas. Cada vez mais políticos pedem a retirada dos Estados Unidos da Coreia em Washington. Quanto tempo precisamos ficar? A Coreia pergunta. Estamos lá desde que eu estava no ensino médio, brincou o então candidato presidencial republicano Ron Paul em um evento de campanha em 2011. Em 2022, o ex-secretário de Defesa Mark Esper afirmou que o ex-presidente Donald Trump havia proposto a retirada completa das forças dos Estados Unidos da Coreia do Sul, o que, segundo Esper, levou a convencer o presidente a desistir da ideia. No início deste ano, Trump disse em uma coletiva em uma entrevista que os Estados Unidos poderiam retirar tropas da rica Coreia do Sul se esta não pagasse sua parte pela defesa. Quero que a Coreia do Sul nos trate corretamente, afirmou Trump, acrescentando que o compromisso atual dos Estados Unidos com o país não faz sentido. A Coreia do Norte frequentemente cita a presença das tropas dos Estados Unidos nos exercícios provocadores
das forças americanas ao lado de seus colegas sul-coreanos perto da zona desmilitarizada como uma das razões para a sua postura de segurança elevada do desenvolvimento de armas nucleares. Durante a administração Trump e a presidência do líder sul-coreano Moon Jae-in, foram dados passos importantes, incluindo a série de reuniões históricas de alto nível entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e seus homólogos sul-coreano e americano na tentativa de desescalar tensões na região. Mas as tensões aumentaram novamente com o presidente Joe Biden, que optou por não encontrar com Kim, além de retomar e expandir os exercícios militares da região, incluindo uma nova com força do Japão e assinar um pacto de segurança trilateral com Seul e Tóquio em 2023. Essa medida levou a Coreia do Norte a assinar o histórico tratado de parceria estratégica abrangente com a Rússia. Agora, a situação e a segurança do nosso país, devido às manobras dos Estados Unidos e seus satélites, estão em estado muito perigoso e instável. A aliança militar dos Estados Unidos e da Coreia do Sul está se transformando em uma aliança militar com um componente nuclear. Isso mostra que a situação na Península Coreana pode se tornar explosiva a qualquer momento. Isso é muito perigoso para a segurança da Península Coreana e para a região do Nordeste Asiático como um todo, disse a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Chon Song-hu, em uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, em Moscou, na sexta-feira, 29 de 10 de 2024. Os Estados Unidos anunciam o envio de contra-torpedeiros de defesa antimíssil bombardeiros ao Oriente Médio. Os Estados Unidos ordenaram o envio de mais contra-torpedeiros de defesa antimíssil, caça e bombardeiros de ataque ao Oriente Médio, anunciou o secretário de imprensa do Pentágono, Major-General Pat Ryder, nesta sexta-feira, 1/11 de 2024. Mantendo nossos compromissos com a proteção dos cidadãos e forças dos Estados Unidos do Oriente Médio, a defesa de Israel e a redução da tensão por meio da dissuasão e da diplomacia, o secretário de Defesa ordenou o envio de mais contra-torpedeiros de defesa antimísseis balísticos, caça e aeronaves tanque, além de vários bombardeiros de ataque de longo alcance B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos da região de Sweden. As forças começaram a chegar nos próximos meses, enquanto o grupo de ataque de porta-aviões USA Abraham Lincoln se prepara para partir, acrescentou ele. Desde a guerra entre o Hamas e Israel começou em outubro do ano passado, navios dos Estados Unidos já alcançaram mais de 1,8 bilhão em interceptadores para impedir que o Irã e seus representantes atacassem Israel e navios que viajassem pelo Mar Vermelho, de acordo com a Marinha estadunidense. Os Estados Unidos lançaram uma dúzia de mísseis padrão durante o ataque de mísseis do Irã contra Israel em 1º de outubro, além de entregar outros sistemas de defesa aérea. No início deste mês, na preparação para o ataque retaliatório de Israel ao Irã, o Pentágono implantou o sistema THAAD em Israel, um movimento que permite aos Estados Unidos usar interceptadores além dos mísseis padrão para reforçar as defesas de Israel. O Pentágono também moveu sistemas adicionais de defesa de mísseis Patriot para o Oriente Médio, o que exigiu a troca do número limitado de baterias em estoque para também atender a demanda na Ucrânia. Militares russos recebem coletes à prova de balas flutuantes de mais alto nível. Engenheiros russos de empresa de pesquisa e produção Feeling criaram coletes à prova de balas que permitem aos soldados permanecerem à tona de água em condições de combate. Espera-se que esses coletes avançados sejam usados pelos fuzileiros navais e marinheiros russos, bem como tropas de infantaria motorizada e de engenharia na zona de operação militar especial. O colete à prova de balas Bor-M de nível 4 pode proteger de uma bala de metralhadora ou de um fuzil de assalto graças a uma placa de armadura de 2,2 kg feito de carbono de boro. O terceiro material mais duro na natureza depois do diamante do nitreto de boro. O colete é capaz de resistir a fragmentos de placa de armadura após ser atingido por uma bala de 7,62 mm ou 5,45 mm. O Bor-M pode salvar um soldado de golpes por trás da armadura contra o corpo, que pode danificar órgãos internos. A flutuabilidade positiva do colete é fornecida por um pacote balístico e um amortecedor de absorção de choque feito de materiais leves. O colete protege todos os órgãos vitais necessários. A área de proteção antifragmentação pode ser aumentada com a instalação de módulos adicionais para proteger o pescoço, ombros e a virilha. A armadura já está sendo usada com êxito por militares da zona de operação militar especial. Graças ao colete, um deles evitou ferimentos, apesar de ter sido atingido nas costas por um jato cumulativo. Os coletes Bor-M serão principalmente usados por fuzileiros navais e marinheiros da Marinha Russa que terão de lutar em áreas costeiras e ribeirinhas, incluindo a linha de frente do rio de Dnieper, onde o combate pode ocorrer no momento mais inesperado, dizem especialistas militares. A economia da Europa foi deliberadamente morta pela rejeição de energia russa, diz especialista. A economia da União Europeia foi deliberadamente morta com a rejeição do fornecimento de fontes de energia altamente confiáveis da Rússia.
disse o ex-presidente executivo da Rússia no Fundo Monetário Internacional, Alexei Mozin. A União Europeia está em um estado terrível, a economia está morta e foi morta de propósito, porque por mais de 50 anos a Europa tem prosperado, em grande parte graças ao fornecimento altamente confiável da energia barata russa. No entanto, eles agora decidiram cortá-lo, disse ele à agência antes de deixar o cargo de presidente executivo da Rússia no FMI em 1º de novembro. Mozin observou que a decisão de abandonar as fontes de energia russa foi tomada com participação do irmão mais velho representado pelos Estados Unidos. Como resultado, a economia não está crescendo e eu não sei como eles vão sair dessa situação, acrescentou. Anteriormente, relatou-se que o nível de produção industrial na Alemanha, apesar do baixo desemprego, está em declínio há 3 anos consecutivos. Pela primeira vez desde a formação da União Europeia, revela uma análise feita pela Sputnik com base em dados abertos. China revoluciona engenharia com poderosa máquina de perfuração subaquática Jingai, com 16,64 metros de diâmetro, 145 metros de comprimento e pesando 5 mil toneladas. Em um marco significativo para a engenharia civil, a China lançou nesta quinta-feira, 31 de 10 de 2024, a revolucionária máquina de perfuração de túneis de grande diâmetro, batizada de Jianggai, na cidade de Changsha, localizado na província de Hunan. Este lançamento representa um avanço tecnológico notável, posicionando a China na vanguarda da construção de infraestrutura subaquática de grande escala. A Jianggai possui um diâmetro de escavação impressionante de 16,64 metros, estabelecendo um recorde na categoria de TBMs de grande diâmetro, com 145 metros de comprimento e pesando aproximadamente 5 mil toneladas. Esta máquina foi desenvolvida em colaboração com a China Huawei Construction Heavy Industries Corporation, a China Huawei 14 TH Boreal Group Corporation. Equipamentos de ponta com a taxa de abertura otimizada da cabeça de corte, um sistema de descarga central de alta pressão, um sistema de monitoramento de bolo de lama garantem que a Jingai possa realizar escavações contínuas e extensões sobre o leito do rio Yangtze. A Jingai será fundamental na construção do túnel do rio Haitai Yangtze, situado em Jiangsu. Este túnel é projetado para ser o maior projeto de rodovia subaquática do mundo, estendendo-se por um trecho contínuo de 9.315 metros sobre o rio Yangtze. Song Huan, engenheiro sênior do projeto, destacou em entrevista à CCTV os desafios enfrentados como a manutenção do assentamento do solo dentro de uma margem crítica de 1 centímetro e a escassez de pesquisa geológica detalhada no leito do rio que introduzem variáveis incontroláveis ao processo de construção. Além de suas capacidades de escavação, a Jingai incorpora avanços tecnológicos que asseguram o processo de construção eficaz e seguro. O sistema de monitoramento de bolo de lama, por exemplo, permite o controle preciso de condições subterrâneas, minimizando riscos durante a operação. Esses avanços destacam a expertise chinesa no design e na fabricação de TBMs de ultra grande diâmetro, consolidando o papel da China na industrialização avançada de tecnologia de construção subterrânea. O lançamento de Shanghai simboliza o avanço tecnológico para a China, estabelece um novo padrão para futuros projetos de infraestrutura subaquática em todo o mundo, com sua capacidade sem precedentes de inovações integradas. A Shanghai está pronta para transformar o cenário de engenharia civil, garantindo que a China mantenha sua posição de liderança no desenvolvimento de soluções de construção de alta complexidade. Taiwan e o gigante de defesa submarina, conheço o Smart Dragon de 100 toneladas, uma peça estratégica para lançar drones espiões e de ataque em mar aberto. Taiwan acaba de revelar o Hulong ou Smart Dragon
Um submarino mãe não tripulado de 100 toneladas projetado especificamente para suporte a drones espiões e drones de ataque. Esse veículo captado em filmagens recentes por entusiastas e compartilhado pela mídia local é um marco para a defesa taiwanesa no mar. Em um contexto de crescente tensão com a China, com capacidade para lançar e recuperar drones, eleva o potencial de vigilância e operações ofensivas de Taiwan, oferecendo a resposta estratégica à ameaça chinesa. A filmagem, que ganhou visibilidade internacional, mostra técnicos inspecionando o Smart Dragon sob um abrigo flutuante antes de ser rebocado para teste no oceano. Dentre as características que mais chamaram a atenção estão os 2 tubos de torpedos posicionados na proa, sugerindo que veículos subaquáticos não tripulados poderiam ter funções ofensivas. Além disso, o design da seção traseira e o leme em forma de X agregam características avançadas ao submarino mãe, tornando uma peça estratégica para a defesa taiwanesa. O Smart Dragon é fruto de uma colaboração entre o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Chung-Chan, e a Long Te Shipbuilding. Tem seu desenvolvimento iniciado em 2020. O veículo mede aproximadamente 98 pés de comprimento, 12 pés de largura e 20 pés de altura, deslocando 100 toneladas. Essa estrutura robusta permite que o submarino suporte uma frota de drones, aumentando as capacidades de vigilância e ataques pontuais no mar. Embora o Ministério da Defesa de Taiwan tenha confirmado que o Smart Dragon é usado principalmente como plataforma de teste para sonar e operações com minas submarinas, ele não é autônomo, necessitando de repocadores para sua mobilização em mar aberto. Com a implementação de drones, ele pode ampliar significativamente as capacidades de Taiwan em vigilância e aquisição de alvos. Um sonar avançado o torna apto para monitorar submarinos inimigos e embarcações de superfície, sendo uma ferramenta valiosa em um contexto de conflito com a China. Os tubos de torpedos na proa do Smart Dragon abrem especulações sobre sua potencial função ofensiva. Se equipado com armamentos, o submarino poderia se tornar um importante multiplicador de força para a estratégia de defesa de Taiwan, especialmente considerando sua frota submarina relativamente pequena. Brasil, Venezuela, país vizinho ameaça o Brasil, mas quem tem as forças armadas mais poderosas? Pergunta. O surpreendente poder militar da Marinha Força Aérea Exército Brasileiro contra a recente ameaça venezuelana. Nos últimos dias, as relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela sofreram uma escalada de tensões. Em 31 de outubro de 2024, a Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela publicou em suas redes sociais uma imagem que sugeria uma ameaça velada ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. A postagem apresentava a silhueta de Lula sobre a bandeira do Brasil, acompanhado da mensagem "Caracas não aceita chantagem de ninguém" e a hashtag "Quem mexe com a Venezuela se dá mal". Essa ação foi interpretada como uma resposta à recusa do Brasil em apoiar a entrada da Venezuela no bloco BRICS, decisão que o governo venezuelano classificou como uma agressão. Em reação, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil expressou surpresa com o tom ofensivo
adotado pelas autoridades venezuelanas, destacando que ataques pessoais e escaladas retóricas não condizem com o tratamento respeitoso que o Brasil dispensa à Venezuela e ao seu povo. Além disso, Itamaraty enfatizou a importância do respeito à soberania e à não intervenção nos assuntos internos de outros países. A publicação da polícia venezuelana foi posteriormente removida das redes sociais, mas o incidente evidenciou a fragilidade das relações bilaterais e a necessidade de diálogo diplomático para evitar maiores conflitos. As forças militares da Marinha, Força Aérea e Exército do Brasil e da Venezuela destacam-se no cenário sul-americano por suas diferenças em tamanho, recursos e capacidades operacionais. Embora ambos os países possuem grandes exércitos, desempenham papéis estratégicos em suas regiões. A disparidade entre os efetivos e os investimentos reflete suas distintas abordagens da defesa nacional e do desenvolvimento militar. Abaixo examinamos as características das forças armadas em ambos os países, usando dados atualizados de fontes como a Global Firepower, SEA World Factbook e outras análises. O Brasil conta com mais de 366.614 militares distribuídos entre Exército, Marinha e Força Aérea. Segundo a base Global Firepower 2023, o Brasil conta com cerca de 366.614 militares distribuídos entre Exército, Marinha e Força Aérea, enquanto a Venezuela possui um efetivo significativamente menor, com aproximadamente 115 mil militares ativos. Essa diferença se reflete também na estrutura das forças terrestres. O Exército Brasileiro é considerado quase o dobro do venezuelano em termos de pessoal, e as forças aéreas e navais do Brasil contam com 4 vezes mais soldados do que as da Venezuela, segundo dados do site Money Times. A Venezuela também mantém um número expressivo de forças de reservas e milícias, totalizando em torno de 515 mil membros, se incluímos a Guarda Nacional e outras forças paramilitares. Essa força extra tem uma função mais estratégica de defesa territorial, mas não equivale ao efetivo preparado para missões internacionais ou operações de combate especializadas, características mais desenvolvidas na estrutura das forças brasileiras. No que se refere ao poder aéreo, a superioridade do Brasil é clara. Em 2023, o Brasil possui aproximadamente 120 aeronaves de caça e ataque, incluindo o avançado F-39 Gripen, recentemente incorporado à Força Aérea Brasileira, segundo o Ministério da Defesa. O Gripen representa um marco na tecnologia de aviação de combate na América do Sul, com capacidade de radar e armamentos comparáveis às das grandes potências mundiais. No total, o Brasil possui 371 aeronaves de ataque, além de 913 helicópteros, entre os quais 281 são dedicados ao ataque. Essas cifras evidenciam forte capacidade de resposta rápida e de suporte a operações tanto de combate quanto de resgate. Por outro lado, a Venezuela possui uma frota aérea menor, com uma aeronave estimada com um número estimado de 280 aeronaves, incluindo aviões de caça e helicópteros, embora a Venezuela invista na compra de caças Su-30, que são aeronaves potentes e bem armadas. A falta de manutenção adequada às dificuldades econômicas do país limita a capacidade de voo e disponibilidade das aeronaves. Fontes como a Global Firepower indicam que muitos desses caças estão fora de operação ou com manutenção defasada, o que reduz a eficácia operacional da Força Aérea Venezuelana. As forças terrestres do Exército Brasileiro também se destacam em relação às da Venezuela. O Brasil conta com uma grande frota de veículos blindados e tanques de combate, refletindo uma política de defesa focada em prontidão e mobilidade. Segundo dados da Global Firepower, o Brasil possui 303.553 veículos blindados de combate, uma quantidade muito superior à da Venezuela, que conta com cerca de 700 veículos terrestres. Essa diferença é crucial, pois demonstra a capacidade do Brasil de projetar forças terrestres com mais versatilidade e operações em larga escala, um fator importante em conflitos prolongados. Além disso, o Brasil possui 52 lançadores de foguetes, enquanto a Venezuela possui aproximadamente a mesma quantidade. As paridades em lançadores de foguetes representam uma capacidade semelhante à artilharia, mas o Brasil se destaca pelo acesso à tecnologia de mísseis mais avançada, uma vantagem que reforça sua superioridade em ataque de longa distância e defesa estratégica. As forças navais também exibem diferenças significativas. A Marinha do Brasil possui 5 submarinos construídos como parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos ProSub, incluindo o futuro submarino nuclear que está em desenvolvimento. A Marinha Brasileira possui também embarcações de guerra que são modernizadas regularmente, enquanto a Venezuela possui 2 submarinos e 50 embarcações, segundo dados do jornal Opção. O programa ProSub, que inclui a construção de infraestrutura em Itaguaí, permite que a Marinha do Brasil não apenas amplie sua frota de submarinos, mas também desenvolver capacidade de produção interna de tecnologia naval. Isso representa uma vantagem estratégica de longo prazo, dando à Marinha do Brasil a capacidade de defender suas águas costeiras de forma mais eficiente, com maior soberania tecnológica.
No aspecto econômico, o Brasil também se destaca como país que investe mais em defesa na América do Sul, com um orçamento anual superior ao da Venezuela. O Brasil aloca recursos significativos para a manutenção e modernização de suas forças armadas, o que garante a prontidão e a atualização de equipamentos. Em comparação à Venezuela, que chegou a investir cerca de 5,2% do PIB em defesa em 2019, enfrenta limitações severas de orçamento devido à crise econômica que se impacta a capacidade do país de manter e modernizar seus equipamentos, especialmente no setor aéreo e naval. Outro ponto interessante é o uso de tecnologia e drones nas operações de ambos os países. O Brasil possui mais de 24.295 drones registrados, entre os quais muitos são de uso militar e auxiliam em operações de monitoramento inteligente à fronteira, segundo dados da ANAC. A Venezuela não dispõe de uma estrutura equivalente em drones, o que limita sua capacidade de vigilância e monitoramento em regiões de fronteira e em operações contra atividades ilegais. Essa diferença tecnológica reflete também o maior acesso do Brasil a recursos para inovação e integração de novas tecnologias na defesa. No cenário geopolítico, o Brasil se posiciona como um país não alinhado à OTAN, mas que mantém alianças regionais como a Argentina e Colômbia. A Venezuela, por outro lado, possui fortes laços com a Rússia, cooperação militar com países como o Irã e a China. Essa diferença de aliança também influencia as capacidades militares de ambos os países. O Brasil, por exemplo, é um dos signatários da Aliança do Oceano Atlântico, que visa promover a segurança e sustentabilidade do Oceano Atlântico, enquanto a Venezuela adota uma postura mais voltada para parcerias com países fora do continente americano. Em resumo, a comparação entre as forças militares do Brasil e da Venezuela revela uma ampla vantagem para o Brasil em termos de efetivo, tecnologia e recursos. O Brasil possui forças armadas mais bem equipadas e diversificadas, com capacidade superior tanto em operações aéreas quanto navais. Além de contar com infraestrutura de defesa em desenvolvimento contínuo, a Venezuela, embora tenha um exército numeroso com apoio de forças paramilitares, enfrenta limitações tecnológicas e financeiras que restringem suas capacidades de defesa e projeção de força. A diferença em investimentos em tecnologia entre as forças armadas dos dois países é significativa e pode ser um fator determinante em caso de conflitos regionais. Com o apoio de iniciativas de modernização como o ProSub, investimento em drones e veículos blindados, o Brasil se destaca como potência militar na América do Sul. Enquanto isso, a Venezuela, com um orçamento militar limitado e uma dependência significativa de aliados como a Rússia, precisa superar grandes desafios para manter a eficácia de suas próprias forças armadas. Relatório do comandante do Corpo de Fuzileiros dos Estados Unidos expõe falhas críticas no F-35C, o caça de quinta geração de 94 milhões de dólares para a Força Aérea Americana, incluindo contaminação de combustível e peças defeituosas. Limalhas de metal em combustível contaminado, peças mal montadas, uma espátula de plástico que sobressaía da dobra de uma asa foram algumas das falhas descobertas em 5 novos F-35 Joint Strike Fighters entregue a um esquadrão de caças do Corpo de Fuzileiros Navais da Força Aérea dos Estados Unidos na Califórnia no ano passado, segundo o memorando obtido pelo Defense News. O Esquadrão de Ataque de Caças 311, ou VMFA-311, da Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais Miramar, em San Diego, Califórnia, encontrou uma série de problemas com seus F-35 fabricados para Lockheed Martin, que finalmente precisaram de mais de 700 horas de trabalho para serem resolvidos.
além do desperdício de mais de 169 mil libras de combustível, segundo a nota de 7 de janeiro. Em 7 de dezembro, por exemplo, uma espátula de plástico foi encontrada sobressaindo da dobra da asa de um dos jatos do esquadrão após o voo. Segundo o memorando, a espátula de 5,5 polegadas foi descoberta durante uma inspeção após o voo da aeronave e caiu no chão. O F-35C é a variante do Joint Strike Fighter, operado pela Marinha Americana e pelo Corpo de Fuzileiros Navais. E cada aeronave custa 94,4 milhões de dólares. Ele é capaz de decolar e pousar em porta-aviões e as pontas das asas podem se dobrar para permitir um armazenamento mais compacto a bordo das embarcações. O memorando foi redigido pelo comandante, o tenente-coronel Michel Fischer, que descreveu um padrão de discrepâncias persistentes na entrega de aeronaves e falhas prematuras de componentes que ocorrem no esquadrão de ataque de caça dos Fuzileiros Navais 311. O memorando de Fischer foi aprovado pelo coronel William Mitchell, comandante da Marine Aircraft Group 11. A prontidão do F-35 continua a afetar o Corpo de Fuzileiros Navais e a degradar a nossa capacidade de ser a força de reserva da nação, escreveu Fischer. O número de componentes com falha, as horas de trabalho despendidas e as missões perdidas são inaceitáveis. Para manter um nível básico de competência e consistência operacional, a sala de prontidão e o departamento de manutenção do F-35 precisam confiar na qualidade na produção de cada aeronave F-35. A gravidade e o alcance dos problemas descritos no memorando são muito surpreendentes e francamente perturbadores, afirmou Dan Grazer, ex-analista do Group Project on Government Office, especialista em programas de defesa. Os problemas de qualidade e os detritos de objetos estranhos descobertos nesses 5 F-35 atrasaram os esforços do Corpo de Fuzileiros Navais para ativar o VMFA-311, apelidado de Tomcats, com seu segundo esquadrão de F-35C. O total de horas de voo de aeronaves variava entre 14 e 157 horas, de acordo com a nota enviada ao comandante-geral da terceira ala aérea de Fuzileiros Navais, Major-General Michel Borges-Schultz. O Esquadrão de Ataque de Caça de Fuzileiros Navais 311 era anteriormente conhecido como Esquadrão de Ataque dos Fuzileiros Navais 311, que operava a V-8 Harriers, e o Corpo o redesenhou como uma unidade de F-35 em abril de 2023. Posteriormente, em setembro, o serviço declarou o esquadrão apto para voo, o que significa que tinha os programas de manutenção, processos de fuzileiros navais treinados necessários para realizar a operação de voo. Mas, quando o esquadrão renovado começou a receber seus novos F-35C, ficou evidente que todos tinham algum problema, segundo a nota. O Marine Aircraft Group 11 recebeu os F-35 diretamente da fábrica da Lockheed Martin. O VMFA-311 conduziu as inspeções de aceitação. Os 5 aviões tinham combustível contaminado com Critox, uma graxa lubrificante de alta temperatura, segundo a nota, e 3 aviões também tinham limalhas de metal em seu combustível. Os jatos precisavam ser esvaziados e reabastecidos 2 ou 3 vezes para que a qualidade de combustível atingisse um nível aceitável. E aqueles com limalhas de metal precisaram de um ciclo adicional de esvaziamento, acrescenta a nota. Fischer, o comandante do VMFA-311, escreveu que isso significava que o esquadrão teve que descartar mais de 169 mil libras de combustível contaminado. De acordo com a nota, as juntas e segmentos de vários jatos não estavam instalados corretamente, sendo necessário desmontá-los e reorganizá-los. E várias peças dos jatos, incluindo os controladores do sistema de gestão térmica de potência, as unidades eletrônicas e um atuador eletrohidrostático do flap da borda de fuga de um jato falharam, obrigando o esquadrão a desmontar e substituí-los, acrescenta a nota. Também falharam o conjunto de freio de trem de pouso principal esquerdo de um avião, o display panorâmico do cockpit de outro caça e a garrafa de sistema de oxigênio de reserva de outro jato apresentou vazamento. Segundo a nota, todos os componentes precisaram ser desmontados e substituídos. Isso não é uma lista exaustiva, pois outras falhas ocorreram desde a publicação deste relatório, escreveu Fischer. Em uma declaração, a Lockheed Martin afirmou que está trabalhando em estreita colaboração com o Corpo de Fuzileiros Navais e o escritório do Programa Conjunto F-35 do governo e a Agência de Gestão de Contratos de Defesa para abordar as preocupações levantadas no memorando. Estamos orgulhosos da qualidade das aeronaves que entregamos aos clientes ao redor do mundo e avaliamos todos os comentários dos clientes sobre a qualidade de produção e a confiabilidade das peças, diz a declaração da empresa. A Lockheed Martin afirmou que tem uma média de mês de um problema de qualidade de produção por F-35.
A empresa diz que monitora de perto a confiabilidade das peças do F-35 e trabalha com o escritório do programa conjunto e com a Força Aérea para consertar as peças que falham prematuramente. A Lockheed Martin também afirmou que as peças do F-35 geralmente duram o dobro das aeronaves de quarta geração. O escritório do programa conjunto F-35 se recusou a comentar sobre o memorando e os F-35 do VMFA 311, mas disse que toma medidas para resolver os problemas com os novos aviões entregues às unidades. O GTO e o DCMA possuem vários meios e equipes que colaboram de forma recorrente com a indústria para avaliar e implementar medidas corretivas para problemas de qualidade comunicados em campo, explicou o escritório. Quando questionado se a Lockheed Martin cobre os custos de reparos ou manutenção decorrentes dos problemas encontrados nas aeronaves entregues da fábrica, a agência afirmou que os custos de reparo e manutenção dependem do problema específico. Fischer disse que para garantir que esses problemas sejam resolvidos rapidamente no futuro, deveria ser estabelecida uma linha de comunicação direta entre o escritório do programa conjunto F-35 e a Lockheed Martin com as unidades da Força Aérea Americana e outros serviços que aceitam novos F-35 com respostas em até 24 horas após uma unidade relatar um problema. Isso deve ser além e fora de solicitação de ação padrão e do processo de notificação de incidente já em andamento, ele escreveu, que raramente fornece feedback oportuno ou assistência externa para reparar as queixas registradas pelas unidades de aceitação. Fischer também destacou que a Lockheed Martin deveria ser responsabilizada pelas discrepâncias das aeronaves detectadas durante o processo de aceitação da unidade e verificação funcional de voo. Além disso, explicou que os problemas descobertos nas aeronaves recém-aceitas, incluindo falhas prematuras de componentes, devem ser comunicados a toda a frota do F-35, abrangendo a Força Aérea Americana e outros serviços e unidades. Descubra como submarinos nucleares e destroy são recarregados. A revolução da engenharia militar com sistemas de lançamento de última geração que exigem rigorosas medidas de segurança. Os submarinos nucleares e destroy estão entre as máquinas de guerra mais sofisticadas e temidas com capacidade de lançamento de mísseis a distâncias superiores a 2.500 km. Essas embarcações operam de forma sigilosa, carregando armamentos como mísseis Tomahawk e mísseis supersônicos e exigem uma logística complexa para manter a prontidão em missões de alta intensidade. Um aspecto crucial, porém pouco discutido, é o reabastecimento e recarga de munições, uma operação delicada que requer o manuseio seguro dos silos de mísseis, o Vertical Launch Systems, VLS, com compartimentos de mais de 6 metros e capaz de armazenar até 4 mísseis. O processo de substituição dos silos é extremamente controlado para evitar danos graves ou até mesmo a detonação acidental de um míssil. O lançamento frio usa ar comprimido para ejetar o míssil. Em caso de falhas, reduz a probabilidade de explosões dentro do tubo. Em embarcações modernas, o sistema ejetor inclina o míssil em ângulo, permitindo que ele caia na água caso falhe. Assim, os sistemas de lançamento a frio são considerados mais seguros em situações de risco. Essa engenharia de segurança protege o míssil da corrosão salina com um selo rompido apenas no momento do lançamento. Além dos mísseis, submarinos e destroyers também contam com um sistema de defesa próxima CIWS, que usa um canhão M61 Vulcan de 20 mm para destruir ameaças como drones, aviões e mísseis que penetram a defesa externa. Esse sistema é uma linha de defesa crucial e pode disparar até 4.500 balas por minuto. Nos primeiros modelos do sistema, o recarregamento exigia 30 minutos, mas avanços tecnológicos reduziram esse tempo para apenas 5 minutos com mecanismos automatizados. Um dos grandes trunfos do submarino nuclear é a sua capacidade de operar por décadas sem precisar reabastecer combustível. Com reatores movidos a urânio, os submarinos podem permanecer em operações por mais de 20 anos. O combustível nuclear, com características únicas,
permite que os submarinos da classe Ohio, por exemplo, carreguem até 140 a 170 kg de urânio, garantindo autonomia que pode variar de 20 a 30 anos. É um processo altamente delicado e complexo, realizado em instalações especializadas e secretas para substituir o combustível nuclear. O núcleo do reator é aberto e as hastes de urânio são cuidadosamente trocadas com a máxima segurança. As hastes substituídas são então encaminhadas para usinas de reprocessamento armazenadas em locais seguros, onde o material radioativo permanece sob controle por décadas ou até séculos. Qualquer vazamento de material radioativo pode representar um risco letal para trabalhadores e populações das regiões próximas. A potência do urânio é fundamental para os submarinos nucleares. Com apenas 1 kg desse combustível, um reator pode gerar energia equivalente a 20 toneladas de TNT. Esse desempenho impressionante se deve ao processo de fissão nuclear, onde átomos de urânio, ao serem bombardeados por nêutrons, se dividem e liberam uma quantidade colossal de energia. Cada grama de urânio possui trilhões de átomos, gerando força suficiente para alimentar e mover submarinos enormes. A combinação de tecnologia avançada e processos minuciosos de segurança faz desses submarinos verdadeiros gigantes dos oceanos, com capacidade de patrulhar e defender áreas estratégicas por anos. Sem interrupções, cada etapa é crucial para garantir a operacionalidade e a segurança dessas poderosas embarcações. Revelado o blindado mais poderoso do mundo, o novo tanque do exército elimina munições inimigas em pleno voo e revoluciona a tecnologia das Forças Armadas. O novo Challenge 3 marca uma revolução na tecnologia das Forças Armadas inglesas, elevando os padrões de excelência em tanques do exército. Em tanques de guerra do exército, com uma rica história de inovação, os britânicos mais uma vez demonstram seu domínio no desenvolvimento de veículos de combate avançados. Esse tanque incorpora as mais recentes inovações em proteção, armamento e sistema de controle, prometendo redefinir o futuro dos conflitos militares. A história dos tanques do exército britânico é marcada pelo pioneirismo e avanço tecnológico, desde o icônico Mark I até os poderosos Charlie 1 e 2. Os britânicos têm sido líderes incontestáveis na criação de máquinas de guerra eficientes e robustas. O Challenge 3, com sua blindagem avançada e poder de fogo superior, é um tanque que promete elevar ainda mais os padrões de tecnologia militar das Forças Armadas inglesas. Os ingleses não só inventaram o primeiro tanque, mas também foram importantes para o desenvolvimento de blindagens e armamentos. A blindagem composta Shobham, que equipa os tanques do exército Challenge 1 e Challenge 2, assim como o americano Abrams, é uma das mais avançadas do mundo. Além disso, o calibre L7 105mm, desenvolvido na Inglaterra, serve de base para muitos outros tanques, incluindo o Leopard 1 alemão e o M160 americano e o K1 sul-coreano. Em 1982 entrou em produção o Challenge 1, que se destacou pela proteção reforçada. Sua estreia em combate ocorreu em 1991, durante o conflito no Iraque, onde demonstrou um desempenho impressionante, incluindo o recorde de maior eliminação operacional de um tanque do exército inimigo a mais de 4.000 metros de distância. O novo Challenge 3 é uma evolução significativa do Challenge 2. A torre é completamente nova, incorporando módulos de blindagem Shobham de última geração, que oferece proteção elevada contra uma ampla gama de armas antitanque, embora continue utilizando um canhão de 120mm padrão OTAN. Agora o armamento é o alemão RH-10 L55A1 com alma lisa, atualizado o L31 raiado do Challenge 2. Esse novo canhão oferece capacidades superiores graças à maior velocidade de saída do sistema de controle de tiro avançado, permitindo combates à distância de até 5 km. Os sistemas de busca de alvos também foram modernizados. O aperitivo agora possui câmeras diurnas e térmicas estabilizadas, enquanto o comandante recebeu um periscópio panorâmico estabilizado com giro de 360 graus. Esses aprimoramentos, combinados com o sistema de controle de tiro, garante a capacidade Hunter-Killer, agilizando o processo de aquisição e neutralização de alvos.
Na área de mobilidade, o chassi do Charles de 3 é basicamente o mesmo do Charles de 2, mas com novas tecnologias de blindagem. O peso foi reduzido para 66 toneladas, apesar de ainda ser bastante elevado, é significativamente menor do que as mais de 73 toneladas do Charles de 2. A velocidade máxima em estrada é de 60 km por hora. Em termos de proteção, o Charles de 3 incorpora a nova geração de blindagem Shobham e está equipado com um sistema de proteção ativo Hard Kill Trophy, que detecta e elimina munições inimigas em pleno voo. Esse sistema aumenta significativamente a capacidade de sobrevivência do tanque, especialmente contra RPGs e RPGs guiados. Além disso, o chassi foi reforçado para oferecer ainda mais proteção à guarnição e sistema de alerta de ameaça laser podem ser instalados. O Challenge 3 é essencialmente um pacote de atualização do Challenge 2. As unidades existentes serão convertidas para o novo padrão, com um contrato já firmado para mais de 140 veículos. Embora não seja um projeto tão ambicioso em relação a outros tanques de nova geração apresentados recentemente, o Challenge 3 já é bastante avançado, com muitos protótipos em produção. O exército inglês planeja que o novo MBT esteja operacional em 2027. Esse novo tanque do exército representa um salto significativo em termos de tecnologia e capacidade militar para a Inglaterra, reforçando sua posição como líder mundial em design e produção de veículos blindados. O exército britânico, com sua combinação de proteção avançada, poder de fogo superior e sistema de controle de tiro de última geração, o Charles G3 está preparado para enfrentar os desafios no campo de batalha moderno. Lavrov compartilha suas expectativas para a presidência brasileira no BRICS. Em entrevista à rede internacional TV BRICS, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, comentou a 16ª cúpula do BRICS realizada em Kazan, na Rússia, entre os dias 22 e 24 de outubro. O ministro destacou em fala à mídia que a Rússia apoiará ativamente as iniciativas brasileiras, das quais devem estar novos mecanismos financeiros. Acredito que a plataforma de pagamento, os mecanismos de liquidação e os mecanismos de seguro estarão entre as prioridades da presidência brasileira. Ele lembrou que o presidente brasileiro iniciou o tópico de sistemas de pagamento alternativos durante a presença russa na cúpula do BRICS em Joanesburgo em 2023. Foi em resposta a essa iniciativa consagrada na Declaração de Joanesburgo que os ministros das Finanças e os banqueiros centrais trabalharam. O progresso é evidente, mas deve ser levado à sua conclusão lógica para que haja mecanismos prontos para uso, observou o ministro. Não tenho dúvida de que nossos colegas brasileiros trabalharão com a energia triplicada, considerando que esta é uma iniciativa de seu presidente. Acho que o próprio presidente Lula da Silva garantirá que este tópico seja um dos mais importantes, disse Lavrov. Além disso, o ministro espera que o Brasil continue a avançar as iniciativas russas, como a Bolsa de Grãos, plataforma de investimentos, os grupos sobre transportes, medicina nuclear. Todas essas coisas são puramente práticas, das quais todos os participantes do BRICS estão interessados. Foi adiantado pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Randy Chaswal, que pelo menos 13 países se tornaram países parceiros do BRICS. A questão de prosseguir com suas filiações plenas, disse Lavrov, será considerada ao longo de 2025. O ministro também observou que hoje são mais de 30 países que expressaram o desejo de participar dos eventos do BRICS. A cúpula do BRICS, com a participação do chefe de Estado, foi realizada em Kazan, de 22 a 24 de outubro. Após a reunião, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que os membros do BRICS concordaram com a lista de estados parceiros da associação. Ele observou que futuros países parceiros do BRICS receberiam convites e propostas para participar do trabalho nessa capacidade. E ao receber uma resposta positiva, seria anunciado quem exatamente estava nesta lista. Temos um acordo de que, assim que recebermos uma resposta do país convidado, será anunciado que esse Estado se juntou ao BRICS como país parceiro, esclareceu Lavrov.